Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Tudo beleza? Bem, espero que vocês estejam aproveitando produtivamente, com juízo, esse período que estamos afastados e sabe-se lá quando vamos nos ver de novo, a não ser por esse veículo. Antes do recadinho que eu tenho que dar agora para vocês, eu vou pedir que vocês deem uma lida na última aula, na parte que fala sobre medidas profiláticas, como a gente se previne de doenças. Se você não leu ainda, dá um pause aí no vídeo, aperta aí o pausezinho, corre lá, abre a aula, dá uma lida, depois volta para cá para assistir a nosso bate-papo, tá? Mesmo você que já leu, lê de novo. Dá o pausezinho aqui e vai lá ler de novo, tá bom? Corre, vai lá, agora. Não dá mole, não. Não fica de preguiça, não. Não me enrola, não, que eu tô vendo, hein? Tô assistindo, hein? Tô de olho em vocês. Mas vamos lá. A medida profilática, ela está relacionada com a prevenção de uma doença. E por que a gente vai falar isso agora? É óbvio, é um assunto que não sai da mídia, é um assunto que não sai da internet, é um assunto que está todo mundo falando e que está nos afetando de forma tão intensa, que é sobre a pandemia dessa doença nova, a Covid-19, né? Coronavirus Disease de 19, porque se refere a 2019, quando ela foi registrada a primeira vez. Então, causada por um vírus da família do coronídeo, ou seja, o coronavírus. Esse especificamente, há vários coronas, existe o coronavírus que causa a SARS, que é uma síndrome respiratória severamente aguda, a MERS, que também é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, entre outras doenças respiratórias, mas esse especificamente que causa a Covid, ele é o SARS-CoV-2, tá? Então ele causa a síndrome respiratória severamente aguda, ou aguda e severa, ou severa e aguda, depende de como você traduz o SARS, causada pelo coronavírus. E 2, por quê? Para diferenciar da SARS, que a gente já conhece, o vírus, o SARS-CoV, que é o da SARS antiga, da doença que já é descrita, conhecida, e que já nos causou bastante problema também, mas só que a gente não lembra, a maioria pelo menos. Essa doença nova, que em tese surgiu em 2019, e em 2020 nos causou esse transtorno todo, sobretudo aqui no Brasil a partir de abril, né? Acho que foi março que nós suspendemos, que nossas aulas foram suspensas. Mas por que medidas preventivas? Especificamente, eu resolvi bater esse papo por causa dos últimos acontecimentos, as últimas notícias. Nós temos uma Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Ou WHO em inglês, sua sigla em inglês, né? World Health Organization. Essa Organização Mundial da Saúde é um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela tem regido, ela tem sugerido as estratégias, ela tem dado conselhos. E em alguns países, ela tem o que ela fala tem sido tomado até como determinações e obrigatoriedades. O Brasil, por exemplo, a ONU, ela parece que está meio desencontrada. A ONU parece que rapaz, era isso, não é mais isso, é aquilo e não é mais isso. O que não é problema nenhum, a doença é nova, esse é um vírus novo, lembra? O corona é um vírus que nós já conhecemos, há anos, mas o corona é uma família de vírus. Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele é novo. E a doença que ele causa é muito recente, ela é nova. Os primeiros
indícios, os primeiros estudos dessa doença não foram agora nem em 2019. Os primeiros estudos dessa doença, não, desse vírus, eles são datados pelo menos desde 2017. Um laboratório numa cidade chinesa, Wuhan, uma cidade essa que foi, parece, a cidade zero, inicial, a cidade que começou a doença. Eles já faziam estudos com essa nova tipagem de vírus e já alertavam as autoridades de seu país, no caso a China, sobre o problema que esse vírus poderia vir causar caso entrasse em contato com as pessoas. Esse vírus estava confinado no laboratório para estudo e já estava chamando muito a atenção dos pesquisadores de Wuhan por causa dos riscos de transmissão e contaminação. Parece que o vírus tem proteínas. Lembra, um vírus, ele o que é? Ele é um ser vivo ou não é um ser vivo? A gente não vai entrar nessa bola dividida agora, como eu já falei em aula para todos vocês que já assistiram essa minha aula de vírus, mas o fato é, ele é uma cápsula de proteína com materialzinho genético dentro, DNA ou RNA. Esse, especificamente, é RNA. Esse, além da cápsula de proteína, ele tem um envelope. Neste envelope há outras substâncias orgânicas e também há proteínas. Proteínas essas que algumas facilitam a sua infecção, facilitam o seu ato de parasitar. Lembra também que um vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele só funciona como ser vivo se ele estiver numa célula, né? Ele só funciona. Se ele é ser vivo ou não é uma discussão que a gente já teve, pode voltar até a discutir isso de novo, mas agora ele funciona como ser vivo só quando está numa célula. Então, ele tem estratégias para infectar essa célula. Parece que esse SARS-CoV-2 ele tem algumas proteínas no seu envelope, tá? Que é aquilo que, além do capsídeo, cobre ele, que facilitam a entrada dele nas células humanas e que o tornam esse vírus tão perigoso. Essas proteínas, elas são extremamente afins, elas têm muita afinidade com as nossas células, sobretudo as células do epitélio respiratório, da nossa mucosa, lembra? Revestimento interno, nosso forro respiratório. Isso que o torna tão agressivo no que se refere ao seu poder de infectar. Quanto ao poder de destruir a nossa saúde, aí esse vírus, felizmente, não é tão brabo assim, pelo menos até o momento. Ele tem se demonstrado que não é tão malvadão assim. Mas aí você vai perguntar, mas poxa, tá todo mundo com medo, tá todo mundo apavorado? Pois é, gente, pois é. Se a gente for lembrar, por exemplo, da gripe espanhola, lá em 1918, 1920, uma gripe que durou mais de 20 meses, quase 2 anos. Essa gripe, vamos lembrar que nessa época, havia em torno de mais 250 milhões de pessoas no mundo. Era uma população brasileira, um pouco mais, vivendo no mundo inteiro. O mundo tinha espaço para burro e quase não tinha gente. Pois é, nessa época as pessoas estavam adoecendo com a tal gripe espanhola, que é uma injustiça chamar de espanhola. Depois, em outro bate-papo, eu explico por que é uma injustiça chamar a gripe de gripe espanhola. Vamos chamá-la de influenza, e ela é de um vírus, ela foi causada por um vírus que nós conhecemos até hoje, o H1N1. Pois é, um vírus que até hoje nos causa problema. Mas naquela época ele era aparentemente novo, não se tinha relatos desse vírus ter causado a infecção de uma forma tão generalizada. Tudo bem que estava em época de guerra mundial, isso facilitou. Aquele vírus, meus amigos, pois é, doutores, aquele vírus, ele dizimou 1/4 da população mundial. Há estimativas. Por que estimativas? Porque você não tinha como investigar precisamente
os dados daquela época como tem hoje. Tá? Hoje é fácil, hoje morre alguém aqui no meu corredor, daqui a meia hora, 40 minutos, uma hora, sei lá quanto, a internet, os órgãos de saúde já registram, já passa para notificação e já sai nos jornais da internet e da TV aberta. Naquela época, não. Então, as estimativas são de que ele tenha matado, ele tenha ceifado 1/4 da população mundial, ou seja, em torno de como se eu fosse uma família de 4 pessoas, uma morreu, né? São estimativas bem exageradas, mas são estimativas que estão registradas no estudo desse vírus. E você vê que esse atual, eu peguei uns números aqui para vocês. Ninguém liga para o papelzinho não, que ele é meio zoado, tá? Foi feito com muito carinho. Ora, nós temos aí de população mundial, deixa eu ver, eu botei aqui desse lado. Tá aqui, pronto. Olha, na época da gripe espanhola, ele matou 1/4, né? Você tem uma estimativa muito alta dessas mortes. Aí depois houve uma pandemia de gripe pelo mesmo vírus em 2009, tá? Em 2009, 90 anos depois da gripe espanhola, e aí você já teve, olha, uma perda mundial aí de 10 a 20% da população foi... não população mundial, de 10 a 20% das pessoas que foram infectadas. E se comparar isso com a população mundial de 2009, que já passava dos bilhões de habitantes, aí você vê que foi muito menor. Por que isso? Primeiro, porque nós temos já vacina para esse vírus. Tá? Segundo, porque... Cafezinho, peraí. Segundo, porque a população, você vê que mesmo 90 anos depois, a população tem outras condições de vida. Depois desse tempo todo, melhorou saneamento básico, condições de higiene e tecnologias de tratamento, etc, etc e tal. Agora nós temos essa pandemia que ela, embora tenha infelizmente matado muitas pessoas, ela... Pronto, o vídeo aqui deu uma zoada. Vamos pegar no mundo, ela tem matado uma parte muito pequena, ou seja, na casa de 0,0 alguma coisa da população mundial. Lembra? Uma coisa é 25% de 1918, 1920, durou mais ou menos esse período de 2 anos. A atual está matando na casa de 0,0 alguma coisa por cento. Ora, isso é muito baixo. O ideal é que não morresse ninguém. Não há números de morte aceitável. Não há. Tá? Mas ela matou menos. A gripe de 2009, ela matou menos ainda. Por quê? Porque já era uma doença conhecida, já era uma doença estudada, já havia todo um protocolo de tratamento, e, inclusive, vacina. E mesmo assim, em 2009, houve uma pandemia que também ceifou muitas vidas. Agora, o que nós devemos fazer? Aí entra na profilaxia. A profilaxia, ela é para evitar. Então, você tem todo aquela etiqueta no distanciamento social, que é você manter em 1,5 m, 2 metros das pessoas e evitar contato físico, tossir no cotovelo, na parte interna do cotovelo, lavar as mãos com frequência, não podendo fazer isso, usar o álcool gel 70, lembra? 70 o álcool, e uma série de outras medidas que está lá no texto e você pode conferir. Você também
você tem o isolamento, tanto horizontal e vertical. O distanciamento e o isolamento, o distanciamento é você estando em contato com as pessoas, manter distância de 1,5 m, 2 metros e atender todos aqueles cuidados sanitários. O isolamento é você evitar sair de casa, mas isso é uma medida voluntária. Normalmente os médicos falam, olha, evita sair de casa. O vertical é aquele que dá-se prioridade àqueles que são mais vulneráveis, ou seja, pessoas idosas, que apresentem determinadas doenças, que têm saúde fragilizada ou estão com a saúde fragilizada por algum motivo. Essas pessoas devem ficar em casa e ter todos os cuidados possíveis. Os demais, saudáveis, saiam com muita prudência, com muita parcimônia e com todos os cuidados necessários. Agora, você tem o isolamento horizontal. O isolamento horizontal, não. Olha, fica todo mundo em casa. Evite o máximo sair. Beleza? Beleza. Além disso, se você conferir lá no texto, você tem a quarentena. A quarentena, ela é o que a gente chama de lockdown. O lockdown, ele nem sempre é uma quarentena, mas a quarentena é um lockdown. Buguei agora, não entendi nada. Gente, olha só. Tem um terremoto lá perto do Lago de Toba. Lembra Toba? É uma área que tem muito terremoto. Aliás, o Lago de Toba já foi criado por causa de agitações geológicas. Então vamos lá, vamos para Toba. Tem um terremoto tremendo lá. Tudo cai, tudo fica pendurado e tal. As autoridades locais, elas vão impor um lockdown. Olha, não saia de casa. Você está proibido de sair de casa, porque está perigoso andar na rua. Pode cair alguma coisa na tua cabeça a qualquer momento, pode desabar, até o chão pode ceder e você cair, sabe-se lá onde. Então, isso é um lockdown. Mas é por causa de saúde? Não, isso é um lockdown por causa de riscos de um fenômeno geológico, de riscos de uma catástrofe. Agora, quando o lockdown eu chamo de quarentena? Esse lockdown eu chamo de quarentena quando está ligado a perigos de saúde, né? É uma estratégia epidemiológica, como no caso agora da Covid-19. Então, as autoridades, elas impõem o lockdown. E isso daí não é voluntário igual o isolamento. Isso daí é obrigatório. Inclusive, as autoridades podem usar até força policial, como a gente tem visto aí em alguns casos, para que você não transite na rua. O lockdown vertical é aquele em que você mira no grupo de risco, que eu já falei antes, quem são. O lockdown horizontal, não. O lockdown horizontal é aquele em que todos têm que respeitar. Pois bem, eu juntei aqui vários números de vários países. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eita, olha só. Ih, rapaz, uma zona. Mas não era mesmo para apresentar. Eu fiz até uma planilha bonitinha, mas eu achei melhor conversar. Desses países todos, você tem, eu botei aqui número de infectados, né, número de casos, isso foi de hoje. Número de mortes e mortes por milhão. Gente, morte por milhão, o Brasil está em 13º lugar. Não é bom, porque, poxa, é bom se a gente estivesse lá em centésimo, parece que conta até 200 e poucos países, mas aqui 13º lugar é preocupante. Mas, por exemplo, a Bélgica está em primeiro lugar. A Bélgica teve até hoje 9.606 mortes, e isso proporcionalmente são mais de 800 mortes por milhão de habitantes. A cada 1 milhão de habitantes estão morrendo 800 pessoas. O Brasil teve até hoje 37.134 mortes, ou seja, 5% das pessoas que pegaram essa doença faleceram até hoje, porque é um pouco mais de 770 ou 700 mil casos. Só que morte por milhão nós temos 174, 175 arredondando. Você vê, a Bélgica tem 830 e o Brasil 175, né?
comparando aí, por isso que a Bélgica está em primeiro lugar em número de mortes por milhão e o Brasil está em 13º. Mas aí você vai ver, por exemplo, a Israel está em 39º lugar com 298 mortes e 34 mortes por milhão. Número baixíssimo, ainda bem, sorte de Israel. Mas você tem países como a Argentina, nosso vizinho, está em 57º. E você assim vai. O que eu percebi dos números estudados desses países todos? Eu vi Alemanha, vi Itália, vi Espanha, França, Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguai, além do Brasil e dos citados aqui agora, Israel, vi Dinamarca, Suécia é preocupante o número de mortes, Portugal, e assim vai. Austrália, Nova Zelândia parece que zerou o número de mortes, né? Mas ela até ontem estava, até hoje o registro de mortes era baixo mesmo. O que a gente tem visto é o seguinte, e eu fui analisar quais foram as estratégias adotadas nesse país. Alguns bem rígidos adotaram apenas o distanciamento com um isolamento vertical, aquele que escolhe grupos, o resto vai para a luta. Outros foram mais rígidos, outros foram extremamente rígidos. O número de casos proporcionais à população não foi muito diferente, não. Engraçado. O que diferiu foi o número de mortes. Mas aí, prevenir a doença. Uma vez que já está doente, não é a prevenção, se trata mais de profilaxia. Pois é. Então parece que isolamento vertical e horizontal, eles têm dado dados muito parecidos, resultados muito parecidos, porque eles visam a prevenção, não se infectar. E o número de casos ficou mais ou menos proporcionalmente à população. Parece que a transmissão se dá muito mais por questões de densidade populacional, se as pessoas vivem mais próximas, vivem mais afastadas, por questões climáticas, por questões geográficas e até por questões genéticas de cada população. O que parece ser aí bem discrepante, a diferença bem grande, é o número de mortes. Aí a gente tem que investigar os tratamentos, como é que se dá o tratamento, o que foge do nosso tema, que é profilaxia. Para a gente terminar, eu vou falar de tratamento num próximo momento, mas tem lá no texto, vai lá e dá uma olhadinha no tratamento, tá? Para a gente terminar, já devem estar de saco cheio de mim, para a gente terminar, ora, na profilaxia, além dessas estratégias que eu citei, e a máscara? Como é que fica o negócio da máscara? A OMS falou o seguinte, usa máscara, obriga a máscara, não usa máscara, agora não, quem não tem sintoma também passa, então todo mundo tem que usar. Eu sempre desconfiei muito do uso da máscara para proteger o saudável. Eu sempre afirmei que a máscara é fundamental para quem está contaminado não passe a doença. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber se eu estou contaminado? Se eu já ouvi falar que tem gente que se contamina e não tem sintoma, o famoso paciente assintomático. Vamos lá, galera, rapidinho. A OMS primeiro disse que o assintomático passava, então todo mundo tinha que usar máscara para não contaminar os outros, evitar o risco de contaminação. Agora a OMS parece que não, pacientes assintomáticos dificilmente, não é que não passa, dificilmente transmite. Então, máscara só para quem está doente para não transmitir. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com o público tinha que usar máscara por segurança para não passar para esse público. Agora ela meio que voltou atrás e falou assim, não, olha só, existe o paciente pré-sintomático. A gente já conhece isso como o cara que está com a doença e ela está em período de incubação. Lembra do ciclo viral? E nesse período ele está sem sintoma. É claro que esse cara pode passar a doença. Se ele não apresentar sintoma, ele dificilmente passa. Se ele passar a apresentar sintoma, ele passa a doença. Então o uso da máscara é mais para proteger as pessoas saudáveis dos doentes. Então, o doente usa e aí ele não passa a doença para os saudáveis. Você que é saudável, não se chegou a um consenso de que a máscara tem eficiência. Sobretudo essas máscaras de fronha que a gente vê por aí, né? Por favor, né? Mas, caso você opte a usar a máscara, por segurança, né? O seguro morreu de velho, tome muito cuidado, a higiene com a máscara é muito importante. A máscara, ela tem
tudo bem, ela evita que você bote a mão no rosto. A gente viu lá no texto que não pode ficar botando a mão no rosto, porque é isso que contamina. Mas olha só, se ela estiver suja, ela é um veículo de contaminação. Então, troque de máscara a cada 2 horas, lave bem a sua máscara, tá? E cuidado para quando você usar, não ficar botando, tirando, botando. Olha assim, então é melhor usar só naquele período que realmente é necessário. Naquele momento que não é necessário, deixa a máscara limpinha, guardadinha, bota para lavar, tenha mais de uma máscara para revezar, porque às vezes ela vai estar molhada, tá ok? A máscara é muito importante para evitar que você, contaminado, passe a doença para o outro. Porque ela impede, ela fica lá, ela não deixa a tua ser crescer. Mas você, sadio, nada garante que ela te proteja. E a gente agora sim, finalmente terminando, temos o efeito rebanho. A gente pode notar que países que tiveram inverno no final para o início do ano, as curvas de contaminação e morte estão caindo. Ou seja, a doença está diminuindo, está ficando menos intensa. Nós estamos no inverno. Inverno carioca é meio fajuto. Beleza. Ponto para a gente e contra o vírus. Mas nós temos lugares que podem estar bem frios e mesmo aqui, um dia ou outro pode vir uma frente fria. No inverno é mais provável que isso aconteça, é mais frequente. E aí a gente pode ainda notar uma certa persistência dessa doença no Brasil até que o inverno passe. Então todo cuidado é pouco. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida. E olha, vocês não estão entrando em contato. Eu só recebi um contato de aluno. Um contato de aluno. Ai, 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 hein? Tô de olho em vocês. Eu quero que vocês, comentem e tal. Esse vídeo eu vou botar no meu canal só de educação. Não é o canal do Cazé, não. Esse criancinha não pode assistir. Eu vou botar no meu canal de educação, que é o canal que eu vou botar todos os meus vídeos e outros também. Então você vai lá, você vê, você se inscreve lá, que aí você, quando tiver vídeo novo, você vai receber notificação, independente da escola te passar ou não, tá? Então é isso, galera. Por hora é isso. Fé no Brasil, compromisso, responsabilidade e a gente se vê na próxima, hein? Abração!